Alô, galera atleticana, aquele abraço para vocês. Hoje tem Dragão em campo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo no Engenhão às 17 horas. As duas equipes passam por um momento ruim dentro da competição, um jejum de vitórias, mas evidentemente que a situação do Botafogo é muito mais complicada. O Atlético não vence há 4 jogos, foram 2 derrotas, uma para o Grêmio e outra para o Atlético Mineiro, e 2 empates contra Vasco e Bahia. Já o Botafogo perdeu as últimas 4 partidas. O Atlético é o 13º colocado com 36 pontos, o Botafogo é o lanterna, 20º colocado, com apenas 23 pontos. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais neste momento dá ao Botafogo 98% de possibilidades de rebaixamento, né? E a equipe mais ameaçada de rebaixamento neste momento é o Botafogo. Bom, antes da gente entrar no jogo de hoje, vamos conferir aqui o retrospecto entre as duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br. 11 jogos, 5 vitórias do Botafogo, 2 vitórias do Atlético, 19 gols alvinegros, 10 gols rubro-negros. As duas equipes empataram 4 vezes. Para esse jogo de hoje, o técnico Marcelo Cabo não tem nenhum desfalque, mas ele sinaliza para fazer mudanças na equipe. Vou até colocar o time aqui, o provável. Uma possibilidade é a entrada do Gilvan no lugar do João Vitor na zaga. O Marcelo Cabo que criticou o seu sistema defensivo, especialmente nas bolas aéreas. O Atlético tomou 2 gols assim do Atlético Mineiro. O Gilvan é um jogador bom nesse tipo de jogada. Talvez ele apareça no lugar do João Vitor. E a outra no meio campo entre o Chico e o Matheus Vargas. Os dois jogaram contra o Atlético, mas a possibilidade do Janderson voltar ao time titular. E assim o Chico ou o Matheus Vargas deixaria, um deles, né, deixaria a equipe. É um provável Atlético para hoje: Jean, Dudu, João Vitor, Gilvan, Éder e Natanael. Se o Gilvan jogar, o Éder joga do lado direito, o Gilvan joga do lado esquerdo. Se for o João Vitor, aí joga nessa disposição que está aí no quadro. Pereira e Marlon Freitas, os dois volantes. Wellington Rato, Matheus Vargas, o Chico e Janderson. Lá na frente, o Zé Roberto. Bem, o Atlético ainda tem uma situação muito tranquila em relação à zona do rebaixamento, mesmo com 4 jogos sem vencer. Por quê? Porque o Atlético tem 7 pontos de vantagem. O Bahia tem um jogo a menos, que é um jogo contra o Corinthians, mas para essas equipes que estão lá na parte de baixo da tabela, dificilmente esse jogo a menos representa 3 pontos, né? Por quê? Porque são equipes que pontuam pouco dentro da competição. Além disso, o Atlético ainda tem vantagem de 4 pontos para outros 3 times, que é o Vasco, o Sport e o Fortaleza. Então, matematicamente, o Atlético vive uma situação tranquila. A questão do Atlético é tecnicamente. O Atlético não pode deixar a confiança baixar, né? Cair a confiança, porque aí você começa a criar muitas dúvidas sobre o potencial de alguns jogadores, sobre o rendimento de alguns jogadores, sobre a formatação tática da equipe, e aí essa desconfiança não faz bem, especialmente numa reta final. E esses jejuns, eles vão criando dificuldades extras, né, para as equipes. A competição já é difícil, então você não precisa dessas dificuldades extras. Então eu penso que o Atlético vencer hoje o Botafogo será fundamental para praticamente cravar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético chegaria a 39 pontos, abriria momentaneamente 10 pontos para a zona do rebaixamento, restando apenas 7 rodadas para o final da competição. Lógico que as outras equipes também, né, que estão ali na zona do rebaixamento, irão jogar nesta rodada. Mas o Atlético precisa retomar a sua confiança, especialmente de jogadores importantes. Eles precisam voltar a ajudar o Atlético. O Zé Roberto tem sido muito criticado, e com razão, tem jogado muito pouco. O Chico sumiu nos últimos jogos. O Janderson, que é um jogador que deve ter oportunidade hoje novamente, precisa voltar a ter um bom rendimento.
Marlon Freitas, desde que voltou da contusão, não fez nenhum grande jogo. Então são atletas importantes dentro do elenco do Atlético que deixaram de render nesse período aí, nesse jejum de 4 jogos sem vencer. Até mostrando aqui novamente a formatação do Atlético, essa equipe ela deve, com o Janderson e o Rato marcando ali pelos lados, né, ao lado do Pereira, do Marlon Freitas, com o Matheus Vargas ou o Chico e o Zé Roberto fazendo a saída de bola. Praticamente o Atlético não muda nada, né? Ataca no 4-2-3-1 e se defende no 4-4-2. O Marcelo Cabo não é um adepto, né, de mudanças táticas na sua equipe, raramente ele faz isso. Normalmente quando faz é para se defender, né, um pouco mais. Em alguns momentos ele troca um volante por um meia, que aí ele passa a atacar num 4-1-4-1, mas isso costuma acontecer apenas em momentos de, de urgência, vamos dizer assim, em momentos de ser obrigado a buscar um resultado, quase sempre quando a equipe está perdendo. Vamos ao Botafogo aqui do Eduardo Barroca, Diego Loureiro, já que o Diego Cavalieri segue fora por lesão, Kevin, lateral direito que jogou no Goiás, Benevenuto, começou muito bem esse Campeonato Brasileiro, mas caiu junto com o time, Canu, Vitor Luiz, Zé Wellison, aquele volante que era do Atlético Mineiro, Caio Alexandre, que começou bem também o Campeonato Brasileiro, um volante com chegada no ataque, mas anda apagado. O Kelvin deve ser o titular pela lateral, pela ponta direita, Bruno Nazário, Matheus Babi, que é um centroavante, mas joga mais aberto pelo lado, para que o Pedro Raul faça a função de centroavante. Em alguns momentos, e isso é possível fazer, especialmente no desespero, o Eduardo Barroca centraliza o Babi ao lado do Pedro Raul, formando ali 2 atacantes, e ele, em alguns momentos, ele adiciona um meia no lugar de um dos volantes, porque aí ele joga ali com um volante, o outro meia sobe para fazer uma função mais centralizada, com o Bruno Nazário por um lado, o Kelvin ou outro atacante pelo lado e 2 atacantes centralizados, colocando a equipe num 4-1-3-2. Porém, isso só costuma acontecer em momentos de desespero, que para o Botafogo são muitos, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Quase todo jogo o Botafogo vive uma experiência de momento de desespero. Mas inicialmente o Matheus Babi deve mesmo começar ali mais pelo lado esquerdo e o Pedro Raul mais centralizado. Bom, mesmo vivendo esse jejum de 4 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, né, porque o Atlético ganhou do Goiás na Serrinha no retorno do Campeonato Goiano, no Campeonato Brasileiro, que o Atlético tem esse jejum de 4 jogos, para mim o Atlético é favorito. O Atlético, como time, funciona muito mais do que o Botafogo. Né? Se o Atlético não vencer este jogo no Engenhão, o Atlético estará perdendo pontos, seja 3 ou seja 2. Esse é o tipo de jogo que o Atlético não pode deixar passar. O Atlético precisa matar uns 3 adversários nessa reta final. E o Botafogo com certeza precisa ser um deles. Até sob pena de acontecer aquilo que eu citei no início do vídeo. Você puxar uma pressão grande para cima da equipe nessa reta final. Porque se você não pontua, fica patinando, mesmo as equipes de trás pontuando pouco, porque elas pontuam pouco dentro da competição, elas podem se aproximar. E aí você cria uma pressão e uma pressão desnecessária. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes hoje. Depois da partida eu faço um vídeo com as minhas impressões do que foi este Atlético e Botafogo, Botafogo e Atlético lá no Engenhão. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.